O Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-procurador e ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. O STJ considerou que Deltan Dallagnol cometeu excesso ao usar, durante uma entrevista coletiva em 2016, uma apresentação em PowerPoint, acusando o petista de liderar uma organização criminosa. E é o ex-procurador que conversa conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Tudo bem, procurador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, aqui nessa edição do Jornal da Manhã. O senhor já, inclusive, se manifestou nas redes sociais, mas é sempre bom colocar a posição do senhor. Como é que o senhor reage a essa condenação e de que maneira é possível que isso atrapalhe o senhor nesse ano de campanha eleitoral, que o senhor agora está entrando na política? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Eu agradeço esse tempo de conversa para esclarecer o que aconteceu, para levar informações para que cada um possa formar sua opinião sobre isso. A minha reação é de absoluta indignação, Thiago. O que a gente vê acontecendo na Lava Jato é vários corruptos sendo livrados e sendo feitos impunes pelo STJ e pelo STF. Nesse caso específico, o ex-presidente Lula ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias, não só por sítio, não só por triplex, mas por corrupção na Petrobras de dezenas de milhões de reais. E ele foi colocado impune pelo STF e agora quem tem que pagar somos nós, os investigadores, as pessoas que trabalharam nesse caso e a sociedade brasileira que paga pelos crimes. Então, o que a gente está vendo é uma total inversão de valores no Brasil, é o sistema reagindo e isso nos traz, claro, indignação, nos traz frustração. Agora, diante de tudo na vida, diante das frustrações, Thiago, a minha perspectiva é, nós temos dois modos de reagir porque todos nós vamos sofrer frustrações ao longo da vida. A gente pode ficar aquela pessoa amarga, rancorosa, ou a gente pode tentar mais, tentar de novo, tentar diferente, usar a nossa indignação para nos alimentar e para lutar mais contra a injustiça. Agora, claro que o impacto sobre a minha vida é muito grande, sobre a minha vida, da minha família. O que eu fico pensando é o impacto que isso traz, porque eu já trabalhei muito nesse caso, noites, finais de semana, abri mão de tempo com os meus filhos em razão disso, e agora eu trago uma nova perda monetária para minha casa, para minha família, dinheiro retirado da minha esposa, dos meus filhos, e claro que isso impacta a minha vida, impacta a vida da minha família. Agora as perguntas dos nossos comentaristas, começo por Ricardo Salles. Deltan, bom dia. Eu acho que não há dúvida que vocês combateram uma quadrilha, o sistema de fato reagiu, quanto a isso não há a menor dúvida. Crimes que são incontestáveis, a anulação do processo do ex-presidente Lula por questões processuais, esticando a corda, evidentemente. Isso absolutamente há uma concordância com relação ao mérito daquilo que se perseguiu no âmbito da Operação Lava Jato e a reação do sistema, né, como aquele filme chamou, do mecanismo contra essa ação de coibir a corrupção, acontece realmente. Isso não há dúvida. Mas eu acho, e lhe digo isso, comentamos aqui outro dia, até num programa que você esteve junto comigo, que essa postura de espetacularização que foi feita na Lava Jato depõe contra a seriedade e a sobriedade que deve haver nos atos processuais, quer seja por parte do Judiciário, do Ministério Público, esse excesso de entrevistas, excesso de comentários, enfim. Você não acha que fica aí uma lição para que em eventuais futuras operações, combate à corrupção, etc., a discrição, a sobriedade, né, aquela máxima de falar nos autos deva ser observada? Salles, eu vou responder a sua questão em duas partes. Primeiro, que operações futuras de combate à corrupção? O combate à corrupção foi desmontado, o STF acabou com a prisão em segunda instância, o Congresso Nacional derrubou as colaborações premiadas, derrubou a improbidade administrativa. Então, o que a gente vê é um desmonte absoluto do combate à corrupção. Em relação ao primeiro ponto que você colocou, não teve espetacularização. A razão da grande divulgação dos fatos foi a gravidade, o tamanho dos crimes cometidos. É o fato de que a gente foi saqueado, o Brasil foi saqueado. Se a gente fizesse a mesma entrevista coletiva para acusar um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, essa entrevista coletiva ninguém ia nem ver, não ia ter um jornalista lá para divulgar. O que aconteceu? A gente fez a mesma coisa que a gente fez em todos os casos. A gente atuou com transparência, não só oferecendo acusação, mas explicando aquelas acusações para a sociedade. Só que como o personagem era o ex-presidente Lula, aquilo tomou uma dimensão muito maior, algumas pessoas passaram a chamar de espetacularização, quando não é o caso. Veja que na primeira acusação da Lava Jato envolvendo os empreiteiros, lá na 7ª fase, grande parte dos jornalistas não sabia o que era um recebimento de denúncia, não sabia o que era um rastreamento de dinheiro, não sabia como funcionava uma operação de lavagem de dinheiro.
Agora, todo mundo olhando com hindsight privilege, né, com privilégio de visão retrospectiva. Depois de ter visto toda a Lava Jato, as pessoas entendem de modo muito mais fácil. Mas eu lembro, na primeira acusação, lá na 7ª fase, a gente com um grande gráfico mostrando como o dinheiro saía da Petrobras para as empreiteiras, como da Lia para as consultorias. Então, o que a gente sempre fez foi explicar com transparência, de modo didático e esclarecendo dúvidas. E no caso do ex-presidente Lula, a gente sentia sobre os nossos ombros um ônus ainda maior de levar as informações todas da acusação para a sociedade, de destrinchar e de esclarecer dúvidas da imprensa. Então, por isso, a gente fez aquele gráfico, inclusive, para explicar o que é prova indiciária. Muita gente tem dificuldade de entender prova indiciária, mas quando você vai olhar todas as decisões, que a gente chama de jurisprudência dos tribunais, a jurisprudência é uníssona, é uniforme no sentido de dizer que um conjunto de provas indiciárias pode levar a uma condenação, como levou condenação confirmada em segunda e terceira instância. Então, agora veja, Salles, que você puxou para o lado técnico. Vamos falar então do lado técnico. Aquela apresentação, ela retratou fielmente o conteúdo da acusação. Lula foi condenado com base na acusação por corrupção e lavagem de dinheiro. E ele perdeu, por isso, a ação de indenização na primeira e na segunda instância. O STJ, que reverteu as decisões de primeira e segunda instância, ele fez uma decisão ontem contra a jurisprudência dele. Ele não devia nem conhecer, tem uma súmula lá que diz que ele não deve reavaliar fatos e provas. Além disso, tem uma decisão do Supremo com efeito vinculante que diz que Lula não poderia ter me acionado, teria que acionar direto a União. Essa é uma decisão, a gente chama de uma questão geral, um tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa decisão ela foge completamente dos padrões, essa que foi proferida ontem. E mais ainda que passasse por cima de tudo isso e dissesse, não, Deltan efetivamente não deveria ter feito aquela apresentação como fez, agentes públicos nesse tipo de situação só são responsabilizados por dolo quando existe intenção de prejudicar o erro grosseiro, que não foi demonstrado e não existiu nesse caso. Então, de novo, essa ação e essa condenação é absolutamente injusta. O que você está fazendo é condenar a pessoa que fez o seu trabalho, que cumpriu o seu dever de prestar esclarecimentos à sociedade, de levar informações à sociedade, a pagar uma multa para a pessoa que praticou os crimes e depois foi livrada por questões processuais no Supremo Tribunal Federal e praticou os crimes não segundo o Deltan, mas segundo o juiz, tribunal e STJ, fazendo com que todo mundo, a partir de hoje, vá ter receio de oferecer acusações contra pessoas poderosas e prestar contas delas e informar a sociedade de modo devido. A pergunta agora de Amanda Klein, procuradora. Procurador, bom dia. Eu queria citar alguns problemas que eu enxergo em toda o PowerPoint. Se não me engano, o senhor até já admitiu que talvez tenha se excedido na apresentação desse PowerPoint. Ontem, o relator do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, recorreu a essa palavra espetacularização e ele disse o seguinte, que a precisão, certeza, densidade e coerência que se exige da denúncia impõe-se igualmente ao ato de divulgar a denúncia. Quando o senhor apresentou o ex-presidente Lula ali no centro da roda, daquele PowerPoint, o chama de general, né, que comandava o que o senhor chamou de propinocracia, sendo que a acusação de organização criminosa sequer constava da denúncia e ainda é uma fase incipiente, essa denúncia nem sequer foi aceita pelo juiz e muito menos condenado, quer dizer, é uma espécie de antecipação da culpa, porque você tinha ali, naquele momento da Lava Jato, contava com a divulgação ampla e restrita da imprensa em tempo real, né, ao vivo, e aí aquela pessoa passava a ser execrada, e aí não falo só do ex-presidente Lula, mas de qualquer acusado pela Operação Lava Jato, antes sequer daquela pessoa ser condenada. Então, por isso, há muitas críticas aos métodos da Lava Jato. Então, o senhor... Até reitero a pergunta do Salles, pergunto se o senhor não enxerga erros nisso, erros cometidos pela Operação Lava Jato, se a Lava Jato não extrapolou esses limites processuais em muitos momentos, tanto que houve a anulação lá das condenações do ex-presidente Lula, e se o fato do senhor decidir se candidatar a um cargo público, entrar para a política, mesma iniciativa do ex-juiz Sérgio Moro, se isso não também ajuda a reafirmar aquela narrativa propagada pelos críticos da Lava Jato de que houve politização da operação. Vocês abandonaram suas carreiras no Ministério Público e no Judiciário para se tornarem políticos ou candidatos a políticos. Amanda, eu vou começar do final e vou para o começo. A saída minha do Ministério Público para buscar uma mudança dentro do Congresso Nacional é uma saída porque a gente lutou contra a corrupção dentro do sistema de justiça, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, e o sistema de justiça começou a ser destruído, começou a ser limitado. E dentro da Lava Jato, dentro do sistema de justiça, a gente não consegue mais produzir resultados contra a grande corrupção. A gente foi amarrado
com o fim da prisão em segunda instância, com o fim da colaboração premiada, a gente não consegue mais produzir resultados para a sociedade. E o único modo de você reverter isso é você mudando as regras do Congresso Nacional. É você buscando restabelecer o Congresso Nacional por meio da mudança de regras no Congresso, seja mudando as leis que foram feitas que esvaziam o combate à corrupção, seja mudando a base das decisões do Supremo, como no caso do fim da prisão em segunda instância. Então, a nossa saída não é uma saída fácil, é uma saída custosa. Eu jamais tive ambição política. Se tivesse, teria saído em 2018. Agora, a saída é para manter um sonho meu, um sonho dos brasileiros, de a gente ter um sistema de justiça que funcione e lutar contra a corrupção e a impunidade. E aí vou agora para a primeira questão que você colocou. Houve espetacularização? Não. Houve sim uma tradução de conceitos na denúncia. O que você diz, Lula não estava sendo acusado por organização criminosa. Amanda, esse é um erro decorrente da narrativa que a esquerda espalhou de que essa descrição não teria sido necessária. Esse é um equívoco. A descrição era sim necessária. Por quê? Porque o ex-presidente Lula ele não foi acusado só de lavagem de dinheiro no triplex, não foi acusado só de lavagem de dinheiro no caso do sítio, mas ele foi acusado de corrupção na Petrobras. E para você acusar alguém da corrupção na Petrobras, você tem que descrever qual é o papel, qual é a responsabilidade, o que ele fez dentro desse esquema. E aí a gente veio com toda a descrição de como funcionava a organização criminosa, mostrando o papel dele de liderança. Esse foi o teor da nossa acusação. Se você olhar a nossa denúncia escrita, ela descreve isso. E quando eu venho e eu trago isso na apresentação coletiva, eu simplesmente estou explicando o teor da denúncia e estou usando termos leigos, dizendo ele comandava, é como um general que comanda um crime de guerra, ele não vai para a guerra, ele está lá no escritório, ele adota os mecanismos a partir dali, o general não vai na linha de frente, ele comanda. Então, a gente buscou explicar em termos leigos para que a sociedade entendesse, mas nunca fugindo do conteúdo da denúncia, nunca fugindo da técnica. E você colocou, a acusação não havia sido aceita, muito menos condenado. Concordo, mas nesse momento você precisa ter publicidade, é assim que funciona a regra do jogo. Quando a gente oferece uma acusação, a gente fala que a denúncia é uma ação penal pública, o Ministério Público exercita uma ação penal pública. Por que é pública? Porque você dá publicidade, porque você informa a sociedade sobre aquilo. E é claro que a sociedade, a imprensa sabe, todo mundo sabe que o momento da acusação não é o momento da condenação. Isso é de conhecimento amplo e restrito. E a gente jamais disse que a gente estava condenando, a gente falou que a gente estava apresentando uma acusação com base em provas. E essa acusação, de novo, ela não foi leviana, não foi uma acusação irresponsável, tanto que ele foi condenado na primeira, na segunda e na terceira instância. Terceira instância que a maior parte dos ministros tinham sido indicados pelos próprios governos do PT. Então, o que a gente fez foi seguir a regra do jogo. E aí você diz, mas o caso do Lula foi condenado. Esse foi teu último ponto. Peço desculpas por me alongar, mas você colocou 3 questões em uma. E o último ponto teu, o caso do Lula foi anulado. O caso do Lula foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido mantido em 3 instâncias, quando o Supremo Tribunal Federal fez uma colcha de retalhos, pegou uma série de decisões e de atos que foram praticados para todos os réus da Lava Jato, juntou tudo para dizer que existia uma quebra de imparcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro, quando, se você for olhar cada uma das decisões do ex-juiz federal Sérgio Moro, em que o Supremo Tribunal Federal se baseou, como, por exemplo, a decisão de condução coercitiva, de liberação do sigilo sobre áudio, de liberação de um dos vários termos de colaboração do Palocci, você vê que aquela decisão foi baseada em fatos, provas e na lei e foi coerente com todas as outras decisões da Lava Jato, ou seja, não teve um tratamento discriminatório a favor nem contra ninguém ao longo da operação. Ok, eu deixo uma pergunta agora para o procurador, para o senhor, por favor, responder daqui um pouquinho com relação a... Olhando para trás, o senhor falou da sua família, falou agora desse desfalque monetário. O senhor, olhando para trás, se arrepende da forma como conduziu as investigações com relação a Lula? Se arrepende da apresentação do PowerPoint? Daqui a pouquinho, então, essa resposta. A gente está recebendo aqui no Jornal da Manhã o ex-procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato. Obrigada mais uma vez pela participação, pela presença. Deltan, eu perguntava para o senhor um pouquinho antes sobre um possível arrependimento dessa apresentação do PowerPoint ou se teria feito algo diferente na conduta das investigações com relação a Lula. Adriana, é muito fácil criticar ser engenheiro de obra pronta, é muito difícil de você fazer. Ainda mais você fazer quando algo era considerado impossível de ser feito, que era colocar corruptos atrás das grades, que era recuperar bilhões e era revelar o monstro da corrupção. O que a gente fez, mais uma vez, foi tudo dentro da lei, sempre buscando fazer o nosso melhor e de um modo que nunca tinha sido feito, alcançando resultados inéditos para a sociedade. Essa ação de indenização entra dentro de um contexto muito maior de retaliação contra a Lava Jato.
quando você vai olhar, não foi só uma ação de indenização. Teve uma série de reclamações da nossa corregedoria, uma série de reclamações do Conselho Nacional do Ministério Público, ameaças à vida minha e à vida da minha família. Eu tive que andar com seguranças por vários meses, e um segurança do teu lado não é só uma restrição à liberdade de locomoção, mas significa você ver a sombra da morte acompanhando a tua vida. E se você me perguntasse se tudo isso valeu a pena, eu diria que se fosse por mim, Adriana, eu jamais teria feito isso. Se fosse por mim, eu jamais teria me metido numa operação desse porte, eu teria ido trabalhar do outro lado da rua, em casos normais, em que eu não teria 1/100º do incômodo e eu receberia a mesma coisa, meu salário todo mês, sem correr qualquer risco. Então, por mim, se fosse pensar em mim, jamais valeria a pena. Mas como era pelas pessoas, como é por amor, como é senso por um propósito de serviço, como é senso de visão, de cosmovisão cristã, de amor ao próximo, serviço à sociedade, como é pelas pessoas, isso faz tudo valer a pena. Como eu disse no começo, todos nós vamos ter frustrações ao longo da vida e várias delas nós não vamos ter como impedir que recaiam sobre nós. Agora, cabe exclusivamente a cada um de nós, a cada um de vocês, decidir o que vai fazer diante das frustrações. Se vai ficar aquela pessoa amarga, rancorosa, ou se você vai fazer mais, fazer de novo, fazer diferente. Se você vai buscar novas estratégias, se você vai encarar novos desafios, se você vai continuar dando a cara a tapa por lutar pelos seus sonhos e por aquilo que você acredita. Sua pergunta agora, Cristina Grêmio. Deltan, eu queria voltar um pouco na tua resposta anterior, onde você falava do desmonte da Operação Lava Jato, que foi acompanhado por qualquer cidadão honesto, que viu as provas que eram públicas, acompanhou os processos, leu, acompanhou os depoimentos, sabe o tanto de provas que havia nos processos e os motivos das condenações do ex-presidente Lula em 3 instâncias. E está acompanhando agora a narrativa plantada por ele, repetida a exaustão pela militância esquerdista cega de que ele foi inocentado. Todos sabemos que foi manobra no judiciário. Agora, muitos se questionam se o que você está vivendo hoje, como parte também dessa manobra toda, não foi, de certa forma, provocada pela sua postura de não criticar o desmonte da Lava Jato quando começou aquela operação a partir de declarações suas de apoio às decisões do ministro Fachin, que a sociedade, em grande parte, repudiou. Você acredita que o seu depoimento naquela época, que fez parecer que era um apoio às decisões do ministro Fachin, pode estar por trás dessa condenação agora? A pessoa que mais tomou posição pública e que mais criticou publicamente o Supremo Tribunal Federal pelas decisões da Lava Jato na história, em toda a história. Você vai ver cada decisão, cada soltura, a soltura de José Dirceu, soltura de cada réu, desfazimento da Operação Integração, do caso Passadina. Eu escrevi artigos, eu me manifestei em redes sociais, eu fiz vídeos, eu fui à imprensa, eu falei para jornalistas, eu fui a pessoa que mais criticou o Supremo Tribunal Federal nas suas decisões equivocadas ao longo de toda a história. Agora, se uma decisão não for equivocada, se uma decisão tiver alguma base, se uma decisão não foi mal intencionada, eu vou trabalhar com a verdade e não de modo utilitarista criticando quando eu não vejo razão para criticar. Então, o que eu vejo acontecer ao longo da Lava Jato? Eu vejo um desmonte, eu vejo vários ministros trabalhando dentro de uma perspectiva, de um contexto que eu só consigo interpretar as decisões deles dentro de um contexto de desmonte. Agora, o que eu vi especificamente naquela decisão do ministro Fachin foi, talvez, uma tentativa de salvar aquilo que ele via que ia acontecer. Porque o que o Supremo Tribunal Federal estava desenhando era uma anulação das condenações do ex-presidente Lula por uma suspeição, o que teria um efeito muito mais gravoso e teve do que se houvesse uma anulação por incompetência. Então, talvez o que o ministro Fachin quis fazer tenha sido gerar um mal menor, ou ainda, talvez o que ele tenha querido fazer tenha sido aplicar para o ex-presidente Lula uma decisão sobre incompetência que o Supremo tinha recém-aplicado para Temer, que tinha recém-aplicado para Edson Lobão, para outras pessoas do MDB e para outros partidos. Então, o que eu fiz foi reconhecer o trabalho de certas pessoas. Eu tenho que reconhecer aquilo que eu acho verdade. Ainda que eu não goste, eu não vou imputar má intenção, eu não vou imputar um desmonte para uma pessoa. Olha as decisões do ministro Fachin em todos os grandes casos da Lava Jato. Ele está vencido. Quem ganha normalmente é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski e mais alguém da turma que voltam pelo desmonte, e o ministro Fachin está na posição heróica, vencido, tentando receber as denúncias, tentando avançar as acusações, tentando responsabilizar os corruptos. E aí vem uma decisão que desagrada a todo mundo e todo mundo coloca ele como se fosse a pessoa que tinha sido responsável por todo o desmonte, quando isso não era verdade. Então eu quero trabalhar sempre com verdade, com justiça. Agora, essa posição de quem defende o Supremo e de quem não criticou é uma posição que não se encaixa no meu perfil, não se encaixa na minha história e na minha posição. Basta as pessoas olharem as minhas redes sociais, as minhas posições, as minhas entrevistas, que vão ver isso ao longo de toda a história. Bom, conversamos nessa edição do nosso Jornal da Manhã com o ex-procurador Deltan Dallagnol. Procurador, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até a próxima. Obrigado
Tiago, obrigado, Adriana, obrigada, Cristina, Salles, um prazer enorme estar com vocês, obrigada também, Amanda, que a gente possa estar sempre, estou sempre à disposição de vocês para trazer aspectos de interesse público. Agora, essa edição de ontem, agradeço por vocês darem esse espaço para a gente esclarecer, trazer informações para que a sociedade possa se posicionar, porque o Brasil não pode ser uma terra de ninguém. O Brasil tem que ser dos brasileiros e brasileiras que têm fome e sede de justiça, e com perseverança, com a luta, com a gente inventando novos métodos, novas estratégias e não desistindo, a gente vai alcançar. Um grande abraço a todos.